Podem sentar um pouquinho. A gente escuta esse texto de Jesus, a gente fica preocupado, né? Porque ele diz que não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão. A gente fica pensando, mas como isso é possível? Se Jesus não veio trazer a paz e veio trazer a divisão, o que vai ser de nós? Como nós iremos nos comportar diante disso? Uma palavra palavra forte e com uma linguagem que a gente acha que não é de Jesus. A princípio parece que esta linguagem não combina com Jesus, não é verdade? Quando a gente escuta essa palavra do Evangelho de Lucas. Mas é importante e fácil da gente compreender. Quando ele diz que pai ficará contra filho, filho contra pai, filha contra mãe, mãe contra filha, sogra contra nora e nora contra sogra, é fácil da gente entender. Não precisa fazer muito esforço. Apesar de não parecer Jesus falando, né, parece mais uma pessoa normal falando do que Jesus. Apesar disso, isso é fácil da gente entender, porque todos aqueles que se propõem a caminhar nos passos de Jesus terá que romper com alguma situação deste mundo. De modo que não dá para seguir Jesus, ser discípulo de Jesus e não enfrentar nenhum tipo de contradição. Justamente por conta das realidades desse mundo. E aqueles que, mesmo na família, não querem seguir os passos de Jesus, naturalmente se sentirão incomodados conosco. Se sentirão incomodados porque nós tomamos a decisão de segui-lo. O discípulo de Jesus, a sua vida em si, é uma vida que questiona a vida daqueles que não são fiéis, a vida daqueles que são ou que querem viver segundo os princípios deste mundo. E estes, mesmo que sejam os de dentro da nossa casa, pai, mãe, irmãos, se sentirão questionados. Por quê? Não por nós, propriamente dita, mas pela maneira que nós vivemos. O cristão, ele incomoda. E seguir os passos de Jesus nos faz justamente sermos diferentes daquilo que todo mundo é. Viver diferente daquilo que todo mundo é. E justamente por isso, então, é que vai acontecer divisões. Né? Porque aqueles que não querem de jeito nenhum seguir os passos de Jesus se sentirão incomodados. E Jesus está dizendo, no versículo 50, ele diz, eu devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. E que batismo é esse que Jesus está falando? O batismo da paixão. Ele está anunciando que ele vai passar pela cruz e que todos aqueles que se tornam discípulos dele, não vai ser diferente. Também serão rejeitados, perseguidos, desprezados, contestados. E ele diz no versículo 49, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que este fogo já estivesse aceso. Talvez a gente pensasse isso literalmente, né, que Jesus veio lançar fogo sobre a terra. E de fato que se ele quisesse lançar fogo sobre a terra, ele acabaria com todos nós, acabaria com o ser humano e acabaria com tudo que existe. Não é fogo neste sentido, mas é fogo do amor divino, é fogo do seu Espírito, para incendiar os corações e levar os corações a fazerem adesão a Ele. E a partir do momento que se faz adesão a Jesus, se rejeita tudo aquilo que não é dele. Se rejeita tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que não leva
para ele que não leva para Deus. E aí nós olhamos então nessa chave de leitura, a primeira leitura da carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz: outrora oferecestes vossos corpos como escravos para servirem à impureza e a sempre crescente desordem moral. Então Paulo está dizendo que antes da experiência e da presença de Jesus em nós, nós éramos escravos do pecado. Era o pecado que nos conduzia. Nós nos pautávamos, ou pautava a nossa vida, a partir da lei do pecado. A partir do momento que nós fizemos uma experiência dele, a partir do momento que nós nos entregamos a ele, buscamos esta conversão, agora nós não somos mais conduzidos, não somos mais guiados pela lei do pecado, mas pela lei da graça. Porque ele verdadeiramente nos libertou do pecado. Quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. Que fruto colheis então das ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. E aí termina dizendo que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, ele diz, a paga do pecado é a morte. E aí eu repito um pouquinho o que eu disse ontem, às vezes a gente justifica dizendo, mas o que é pecado? A gente sempre faz esta pergunta como se a gente não soubesse o que é pecado. Repito, pecado em dois aspectos. Pecados que a igreja chama de pecados veniais, que são os pecadinhos que nós cometemos todos os dias, julgamentos, fofocas, calúnias, ressentimentos, mágoas, situações pequenas em que de algum modo prejudicamos aos outros ou somos pelos outros prejudicados, que a gente chama de pecados veniais, e os pecados mortais, que são os pecados contra os pecados cometidos contra os 10 mandamentos. Pecado mortal. Qualquer pecado cometido contra os 10 mandamentos é pecado mortal. Por isso, é importante a gente se colocar diante de Deus com sinceridade e humildade para nos reconhecer pecadores. Nós, antes de conhecermos a graça de Jesus, nós éramos escravos do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A partir do momento que nós fizemos a experiência de Jesus, que fomos pelo Senhor encontrados, a nossa vida passou agora a ser guiada pela graça, não mais pelo pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora vivemos a liberdade e a liberdade dos filhos de Deus, guiados, motivados, conduzidos pela graça que Deus nos deu em Jesus. Em Jesus. Portanto, é Jesus que nos alivia do pecado e que nos salva da morte. É por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. E o nosso coração deve ser cada vez mais transformado por Ele. Nós devemos viver segundo os seus ensinamentos, para que o pecado não mais domine sobre nós, mas que sejamos agora conduzidos e iluminados pela graça do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda a graça da conversão e não nos deixe desanimar mediante as dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.